Muitas pessoas já ouviram falar que começar o dia com um copo de água é um hábito saudável. Médicos, nutricionistas e pessoas preocupadas com a saúde recomendam seguir essa dica. E, de fato, manter o equilíbrio hídrico é fundamental para a saúde humana, especialmente com o passar dos anos. No entanto, há uma nuance que nem sempre é mencionada quando se fala sobre o ritual matinal de beber água. A forma como isso é feito pode fazer toda a diferença. Por incrível que pareça, se não forem tomadas algumas precauções, o hábito de beber água logo após acordar pode não ser tão benéfico assim. Sim, você não leu errado. A água comum da torneira pode causar certos problemas se consumida de forma inadequada, especialmente considerando as necessidades do organismo que mudam com a idade, principalmente após os 60, 70 anos. Por que isso acontece? Não é que a água se torne prejudicial em si. É que, com a idade, nosso corpo exige mais cuidado, até mesmo com as coisas mais simples. Pense bem, o trato gastrointestinal, os rins, o coração, todos esses sistemas trabalharam incansavelmente por décadas e agora podem reagir de forma diferente do que há 20 ou 30 anos. O que acontece se ignorarmos essas mudanças? Após acordar, o organismo humano está em um estado de maior sensibilidade. A pressão arterial apresenta instabilidade, o equilíbrio hormonal passa por alterações e o sistema digestivo está apenas começando a funcionar. Beber água de forma descuidada nesse período pode ter consequências indesejadas que muitas pessoas nem imaginam. Neste artigo, vamos analisar 5 erros comuns que as pessoas cometem ao consumir água pela manhã. Esses erros, raramente discutidos, têm um impacto significativo no bem-estar ao longo do dia. A maioria das pessoas os comete sem perceber, mas, felizmente, reconhecer o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Ao ler este artigo, o leitor terá uma compreensão clara do que deve prestar atenção para começar o dia com calma. Determinação e uma sensação de energia renovada. Erro número 1. Beber água gelada com o estômago vazio. Vamos começar com o aspecto mais importante. Beber água gelada logo após acordar. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa, ainda não totalmente desperta, vai até a geladeira e se serve com um copo de água gelada. Ela bebe tudo de uma vez, esperando que o frio repentino a ajude a despertar. Às vezes, isso realmente causa uma onda de energia, como se alguém tivesse ligado um interruptor interno. No entanto, em outros casos, a pessoa pode sentir desconforto, calafrios no abdômen, leve náusea ou até mesmo uma dor de cabeça e tontura passageiras. Por que o organismo reage dessa forma? Durante as horas de descanso noturno, quando estamos entregues aos braços de Morfeu, a temperatura corporal passa por uma regulação natural, o fluxo sanguíneo diminui, os processos digestivos entram em repouso e a temperatura corporal pode diminuir ligeiramente. Com a chegada da manhã, o organismo retorna gradualmente à atividade. Nesse período, a introdução de um volume significativo de líquido gelado pode ser um choque para o sistema. É como tentar acelerar um carro ao máximo sem aquecer o motor adequadamente. Para os jovens, esse tipo de impacto pode ser relativamente inofensivo ou até mesmo ter um efeito estimulante, mas, com a idade, o sistema circulatório se torna mais sensível e uma mudança brusca de temperatura pode provocar ainda mais a constrição dos vasos sanguíneos. Essa constrição nem sempre é benéfica, podendo levar a espasmos, sensação de frio nas extremidades e uma sensação geral de desconforto. Lembrando da história de sua amiga Eleonora, de 76 anos, pode-se notar que ela foi adepta de beber um copo de água gelada pela manhã durante a maior parte de sua vida. Ela alegava que isso lhe dava uma sensação de revigoramento. No entanto, com o tempo, ela começou a enfrentar pequenos problemas: digestão mais lenta, espasmos estomacais mais frequentes e dedos das mãos e dos pés constantemente frios. Após consultar um médico, foi recomendado que ela passasse a consumir água em temperatura ambiente. Inicialmente, ela reagiu com um certo ceticismo. Provavelmente,
Foi o resfriamento repentino que me despertou, pensou ela. No entanto, em apenas uma semana, ele notou mudanças surpreendentes. Suas mãos pararam de sofrer com o frio, sua digestão voltou ao normal, e todas as manhãs ele sentia uma onda de vigor e calma. Embora essa mudança parecesse insignificante, seu impacto foi bastante perceptível. Portanto, se você tem o hábito de, logo após acordar, procurar uma bebida gelada na geladeira, tente fazer um pequeno ajuste em sua rotina matinal. Deixe um copo de água na mesa desde a noite anterior, para que ela aqueça até a temperatura ambiente, ou use água morna da torneira. Observe suas sensações ao longo de alguns dias e veja se a tensão no abdômen diminuiu e se você se sente mais confortável em geral. Talvez você se surpreenda agradavelmente com o quão mais quente e calma sua manhã se tornará. Agora, vamos ao segundo erro comum: consumir água muito rapidamente ou beber em grandes goles. Você já pensou sobre a velocidade com que bebe água pela manhã? Muitas vezes acontece que, depois de acordar, uma pessoa sente muita sede, sente a boca seca e sinais de desidratação. Nessa situação, a mão involuntariamente se estende para o copo e a água é bebida literalmente de uma vez em questão de segundos. No momento, isso traz alívio e sacia a sede, mas essa absorção rápida de líquido pode causar uma falha breve, mas perceptível, no funcionamento do corpo. Após o despertar, o corpo humano passa por uma série de mudanças fisiológicas. A frequência cardíaca aumenta gradualmente e a pressão arterial, ao contrário, tende a diminuir, atingindo indicadores estáveis apenas após algum tempo. O sistema digestivo, que estava em repouso durante a noite, pode reagir ao influxo repentino de um grande volume de líquido com inchaço, tontura ou até mesmo náuseas leves. Algumas pessoas experimentam episódios breves de tontura ou uma sensação de palpitação no peito, que muitas vezes passam despercebidos. Esses sintomas podem estar relacionados à velocidade do consumo de água. Além disso, os rins precisam entrar em ação rapidamente para lidar com a carga repentina. Se o corpo ainda não estiver totalmente acordado, o que é natural após o sono, isso pode levar a um pequeno desequilíbrio eletrolítico. As consequências desse desequilíbrio podem se manifestar como uma leve dor de cabeça, fadiga ou uma sensação geral de desconforto. Como exemplo, podemos citar a história de Walter, um treinador aposentado de 72 anos. Por muitos anos, ele teve o hábito de beber um copo grande de água de uma vez, logo após acordar. Em alguns dias, ele se sentia bem, mas às vezes sentia tonturas e fraqueza leve. Ele costumava atribuir isso à idade ou ao estresse, até que um médico o aconselhou a mudar sua abordagem ao consumo de água matinal e bebê-la mais lentamente. Walter mudou sua abordagem ao consumo de água matinal, abandonando o hábito de beber de uma vez. Agora, ele bebia água lentamente, prolongando o prazer de um copo por 15 a 20 minutos. Essa etapa simples, aparentemente, levou a resultados surpreendentes. Sua condição se estabilizou, o mal-estar matinal e a náusea diminuíram. A conclusão era óbvia. É necessário dar tempo ao corpo para acordar antes de submetê-lo a uma inundação de água. É preciso sentar, tomar alguns pequenos goles, depois parar, respirar e repetir novamente. É importante perceber isso como uma saudação suave para todo o corpo, e não como um sinal repentino e grosseiro para acordar. Passando para o terceiro erro comum, vale a pena prestar atenção a um aspecto muitas vezes negligenciado: o recipiente usado para o consumo de água matinal. Se houver uma garrafa de plástico na mesa de cabeceira, da qual é tão conveniente tomar um gole logo após acordar, então, possivelmente, a pessoa não está bebendo H2O pura. O fato é que muitas garrafas de plástico, especialmente as mais antigas ou feitas de materiais reciclados de qualidade não muito alta, contêm substâncias químicas em sua composição, como bisfenol A, BFA, e outros compostos capazes de penetrar na água. Mesmo as garrafas que são rotuladas como livres de BFA
Podem conter substâncias químicas, substitutas, que possuem propriedades de disruptores endócrinos, ou seja, capazes de imitar ou alterar o fundo hormonal do corpo. Para pessoas que já sentem o peso das mudanças relacionadas à idade ou que tomam medicamentos que afetam o fundo hormonal, o nível de glicose no sangue ou a pressão arterial, o impacto adicional de substâncias químicas capazes de perturbar um equilíbrio já frágil é extremamente indesejável. O problema é que as mudanças negativas no bem-estar podem ocorrer gradualmente e imperceptivelmente. A doença é capaz de se desenvolver insidiosamente, manifestando-se sob a forma de sintomas tão indefinidos como dores de cabeça, sensação de fadiga, pequenos distúrbios digestivos ou mudanças repentinas de humor. Muitas pessoas nem sequer suspeitam que a causa de seu mal-estar pode estar em um recipiente comum para a água. Foi exatamente essa situação que aconteceu com um homem de 70 anos chamado Stanley. Ele sempre prestou muita atenção à manutenção do equilíbrio hídrico no corpo, o que, sem dúvida, é um hábito útil. No entanto, seu método consistia em encher diariamente uma velha garrafa de plástico com água e deixá-la perto da cama para saciar a sede durante a noite e até a manhã. Com o tempo, ele começou a sofrer de dores de cabeça frequentes e tonturas constantes, que não passavam até o meio-dia. Além disso, sentia um leve desconforto no estômago, que aparecia e desaparecia. Após consultar um nutricionista, descobriu que armazenar água em garrafas de plástico em temperatura ambiente por longos períodos poderia ser um sinal de alerta. Stanley, ao perceber isso, passou a usar recipientes de vidro, enchendo-os diariamente com água fresca. Em poucas semanas, notou uma melhora significativa em seu estado. As dores de cabeça e a rigidez matinal diminuíram, dando lugar a uma sensação de limpeza e vigor ao acordar. Portanto, se você ainda usa uma garrafa de plástico antiga ou tem dúvidas sobre a qualidade de uma nova, vale a pena considerar substituí-la por um recipiente de vidro ou aço inoxidável. Essa mudança, aparentemente insignificante, pode ter um impacto substancial no seu bem-estar, especialmente considerando a maior sensibilidade do organismo nas horas da manhã. Evitar a entrada de substâncias químicas adicionais no organismo só trará benefícios. Um erro comum é consumir água imediatamente, após tomar certos medicamentos, quando o estômago está muito cheio ou, ao contrário, completamente vazio. Muitos de nós precisam tomar vários medicamentos pela manhã, seja para manter a função da tireoide, normalizar a pressão arterial ou resolver outros problemas de saúde. Os médicos geralmente recomendam tomar os medicamentos com água, mas nem sempre especificam a quantidade de líquido necessária, quanto tempo após a ingestão se pode comer e se é preciso que haja comida no estômago antes. Esses detalhes podem afetar significativamente a eficácia do medicamento e o seu bem-estar após o uso. A ingestão de medicamentos requer uma abordagem cuidadosa, pois até mesmo pequenos detalhes podem afetar significativamente o bem-estar. Por exemplo, tomar um comprimido com muita água com o estômago vazio pode causar náuseas ou azia. Em alguns casos, essa prática pode alterar a velocidade de absorção do medicamento na corrente sanguínea. Não menos importante é considerar tomar comprimidos matinais com o estômago cheio, pois nesse caso também é possível reduzir a absorção, caso o medicamento seja destinado ao uso antes das refeições. Esse equilíbrio é especialmente importante para pessoas mais velhas, cujo sistema digestivo é mais sensível. Muitas vezes, negligencia-se o quão imprevisível o intestino pode ser. A combinação correta de medicamentos, uma quantidade moderada de água e o tempo de espera ideal antes ou depois das refeições podem garantir uma manhã produtiva e um dia tranquilo, enquanto o menor erro pode levar a dores de cabeça, náuseas e mal-estar geral. Margaret, de 80 anos, enfrentou um problema semelhante que a atormentou por vários meses. Apesar de tomar o mesmo medicamento para tratar a tireoide há muitos anos, de repente começou a sentir náuseas após o uso.
Ao mesmo tempo, a dose do medicamento permaneceu inalterada e os resultados dos exames de sangue não revelaram quaisquer desvios. O médico, ao prestar atenção ao regime de consumo de água matinal, descobriu que a paciente, seguindo conselhos da internet, havia começado a tomar o comprimido com um copo grande de água, esperando acelerar sua absorção. Paradoxalmente, foi esse influxo repentino de líquido que causou o problema: o estômago de Fons. Margaret não suportou tal volume de água com o estômago vazio, o que causou uma reação negativa. Após reduzir a quantidade de água ingerida imediatamente após tomar o medicamento e esperar 45 minutos antes de beber mais líquido e tomar o café da manhã, a náusea diminuiu. Margaret ficou surpresa com o quão uma pequena mudança em sua rotina habitual poderia melhorar seu bem-estar matinal e dar-lhe mais energia para o dia todo. Portanto, se de repente surgirem efeitos colaterais obscuros, como tremores nos membros, sensação de náusea ou cefaleias matinais, não se apresse em culpar as mudanças relacionadas à idade ou o próprio medicamento. Preste muita atenção à forma como você combina a ingestão de comprimidos e o consumo de água. Em alguns casos, apenas um pequeno gole de líquido é suficiente para a absorção do medicamento, após o qual você pode fazer uma pausa antes de beber um copo cheio. Se você não tiver certeza sobre o tempo e a forma ideais de ingestão, consulte seu médico. Ou farmacêutico. Pequenos ajustes no consumo de água durante a ingestão de medicamentos podem tornar sua manhã muito mais agradável e revigorante. Erro número 5. Substituição completa do café da manhã por água. Em conclusão, vamos considerar uma tendência crescente: a recusa completa do café da manhã e o consumo exclusivo de água ou café até a hora do almoço. Para um certo grupo de pessoas, particularmente jovens ou aqueles que seguem certos tipos de jejum intermitente, isso pode ser útil, mas para muitos idosos que podem estar tomando medicamentos ou ter pressão alta, bem como níveis de açúcar no sangue mais sensíveis, isso pode levar a problemas de saúde inesperados. Pense no que acontece à noite. Seu corpo já está em jejum por cerca de 7 a 8, ou possivelmente 9 horas, enquanto você está dormindo. Pular o café da manhã representa um período bastante longo de abstinência de alimentos, quando o corpo, tendo esgotado suas reservas de energia, começa a sentir uma deficiência de nutrientes. Os níveis de glicose no sangue caem e o corpo precisa de reforço, especialmente para manter o cérebro e os músculos funcionando ativamente. Embora a água desempenhe um papel importante na restauração do equilíbrio hídrico, ela não consegue substituir as calorias e os elementos nutricionais necessários. Se uma pessoa continua a jejuar até o meio-dia ou mais tarde, é provável que apareçam sintomas desagradáveis, como tremores, irritabilidade, sensação de fadiga ou até mesmo confusão. Muitas vezes, essas manifestações são erroneamente atribuídas ao estresse ou à falta de sono, enquanto a verdadeira causa reside na simples falta de combustível para o funcionamento normal do corpo. Mesmo um café da manhã insignificante, incluindo, por exemplo, uma pequena fruta, uma porção de iogurte ou uma fatia de torrada integral, pode ter um impacto significativo na estabilização do estado emocional e na manutenção da concentração. Como ilustração, podemos citar a história de Alice, de 69 anos, que, na tentativa de perder peso, desistiu do café da manhã, substituindo-o apenas por alguns copos de água ou uma xícara de café. Inicialmente, esse regime alimentar deu resultados positivos e ela conseguiu perder alguns quilos. No entanto, logo começou a notar mudanças bruscas de humor, bem como episódios de esquecimento e distração, que muitas vezes são atribuídos a mudanças relacionadas à idade. No final, sua filha a convenceu a consultar um médico, que durante a conversa perguntou sobre sua rotina matinal. Quando Alice declarou sua intenção de se abster de comer até o meio-dia, foi imediatamente aconselhada a enriquecer sua dieta matinal com pelo menos uma refeição modesta. Como exemplo, foram propostos um ovo, uma pequena porção de mingau de aveia ou uma fatia de pão integral.
Apenas alguns dias depois, Alice sentiu mudanças significativas. A concentração aumentou, o pensamento tornou-se mais claro e a irritabilidade diminuiu visivelmente. Descobriu-se que seu cérebro e corpo precisavam urgentemente de proteínas, fibras e vitaminas nas horas da manhã. É importante notar que não se tratava de comer demais. Alice consumia exatamente a quantidade de comida necessária para estabilizar os níveis de açúcar no sangue e manter o nível de energia necessário. Assim, se você está acostumado a pular o café da manhã, limitando-se apenas à água para saciar a fome, não deve automaticamente considerar que menos é mais. Obviamente, a hidratação suficiente do corpo é, sem dúvida, benéfica. Mas para o funcionamento ideal, seu corpo precisa de nutrientes reais, especialmente com a idade. Se você bebe apenas água, tente adicionar um lanche pequeno, mas nutritivo. O resultado irá surpreendê-lo agradavelmente. Você se sentirá muito melhor física e emocionalmente. Desmistificando mitos sobre um copo de água matinal. O conselho popular de começar o dia com um copo de água gerou muitas interpretações incorretas. Considere 5 erros comuns que devem ser evitados para obter o máximo de benefícios para a saúde. Primeiro, beber água gelada imediatamente após acordar pode ser um verdadeiro teste para o corpo. O resfriamento repentino pode causar espasmos, sensação de frio nas extremidades e até retardar a digestão. É muito mais sensato dar preferência à água em temperatura ambiente ou à água ligeiramente morna, que despertará suavemente o corpo. Em segundo lugar, não tenha pressa. Beber uma grande quantidade de água muito rapidamente pode sobrecarregar o corpo, que ainda não conseguiu acordar completamente. Isso é repleto de tonturas, náuseas e desequilíbrio eletrolítico. A melhor opção é beber água lentamente, em pequenos goles, dando ao corpo tempo para se adaptar. Em terceiro lugar, vale a pena prestar atenção ao recipiente. Usar garrafas de plástico, especialmente aquelas que passaram a noite ao ar livre, pode não ser seguro. O plástico barato ou velho pode liberar substâncias químicas nocivas na água, perturbando o equilíbrio hormonal. Como alternativa, vale a pena considerar recipientes de vidro ou aço, que manterão a pureza e o frescor da água matinal. Em quarto lugar, é necessário ter cuidado ao tomar medicamentos. A combinação incorreta de água e medicamentos pode afetar negativamente a saúde. Tomar pílulas com o estômago vazio ou lavá-las com muita água pode interromper o processo de absorção do medicamento. Em caso de dúvidas, é recomendável consultar um médico ou farmacêutico para determinar o melhor horário para tomar seus medicamentos. Quinto, não substitua um café da manhã completo por apenas um copo de água. Embora o jejum possa ser benéfico para algumas pessoas, é essencial fornecer nutrientes ao corpo se você sentir tremores, fadiga ou confusão. Um café da manhã pequeno e equilibrado ajudará a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e fornecerá a energia necessária para um dia produtivo. À primeira vista, alguns detalhes parecem insignificantes, mas podem ter um impacto notável no bem-estar geral, especialmente quando o corpo se torna mais suscetível devido a medicamentos, doenças crônicas ou mudanças naturais relacionadas à idade. Os rituais matinais, como a abertura de uma sinfonia do dia, dão o tom para tudo o que se segue. Se o início do dia é marcado por pressa, estresse ou desconforto, isso pode ter um impacto negativo em todas as atividades subsequentes. Mas, pelo contrário, um começo de dia calmo e consciente estabelece uma base sólida para o estado físico e emocional. Não se trata de evitar o consumo de água pela manhã, pois a água desempenha um papel vital. A questão é como esse processo ocorre. Talvez a pessoa esteja bebendo água muito fria muito rapidamente, deixando água em uma garrafa plástica durante a noite, bebendo um copo grande de água logo após uma refeição pesada, quando precisa tomar um medicamento com o estômago vazio, ou, inversamente, bebendo água sem comer nada. Esses ajustes aparentemente pequenos podem desempenhar um papel crucial na forma como a pessoa se sente, revigorada e descansada,
ou cansada e esgotada. Muitas vezes, o corpo sinaliza falhas, dores de cabeça matinais, náuseas ocasionais, espasmos inexplicáveis. Tudo isso são razões para analisar sua rotina diária. Muitas vezes, os ajustes mais simples são os mais eficazes. A partir de amanhã, preste mais atenção aos seus hábitos. Por exemplo, coloque um copo de água ao lado da cama, mas certifique-se de que seja de vidro ou aço inoxidável, não de plástico. Beber água morna ou em temperatura ambiente pela manhã pode ser benéfico, pois o corpo geralmente reage positivamente a transições de temperaturas suaves. Se você estiver tomando medicamentos, consulte seu médico sobre a maneira correta de tomá-los com água. Para aqueles que geralmente pulam o café da manhã, tente incluir uma refeição pequena, mas nutritiva, como uma fruta ou um pouco de proteína. A principal coisa é ouvir atentamente o seu corpo. Mudanças positivas indicarão a eficácia das medidas tomadas. Caso contrário, continue experimentando, pois cada pessoa é única e não existe um ritual matinal universal. É importante que todas as mudanças sejam simples, suaves e conscientes. Compartilhe sua opinião. Talvez você tenha notado algum desses erros em si mesmo ou tenha sua própria experiência que ajudou a melhorar seu ritual matinal, como beber água. Suas ideias podem ser úteis para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever e curtir para receber ainda mais dicas personalizadas de saúde e bem-estar para ajudá-lo a viver uma vida plena em qualquer idade. Agradecemos seu tempo e cuidado ativo com sua saúde. Que o amanhecer de um novo dia comece com uma sensação de completa serenidade, quando cada célula do corpo está relaxada e a mente está clara e aberta para perceber tudo de bom que este dia preparou. Que energia e conforto se tornem seus fiéis companheiros nesta jornada, permitindo que você aproveite cada momento. Lembre-se da importância de cuidar de si mesmo, pois seu bem-estar é a chave para uma vida feliz e plena. Não se esqueça de manter o equilíbrio hídrico do corpo, bebendo líquidos suficientes ao longo do dia. E até breve em novos vídeos, onde continuaremos compartilhando dicas úteis e ideias inspiradoras.